Bom dia. Obrigada, Márcia. Bom dia a todos e todas que estão aqui conosco hoje, participando desse evento que para nós aqui no IRELGOV é muito importante. Eu acho que, como já conversava com a Dayana e com alguns dos nossos patrocinadores, acho que é uma agenda que infelizmente ainda é pouco conversada, mas que a gente precisa explorar e trazer ela mais para o foco das nossas discussões. Meu nome é Lara Gurgel, eu sou diretora executiva aqui no Instituto. É um prazer termos a Dayana como a nossa pesquisadora, nossa Senior Fellow, responsável por essa pesquisa que vai trazer para a gente, eu acho que uma visão. Eu também lendo a pesquisa, e aí, porque nós tivemos a oportunidade de fazer isso com antecedência, né, Dayana? Eu falava assim, que talvez eu não tenha ficado surpresa com os pontos que a gente viu. E isso talvez é o que me incomoda, é o que me deixa triste nesse processo, é observar que a gente ainda não consegue utilizar a voz e a capilaridade de profissionais tão bem conectados e com uma rede de influência tão significativa para que nós possamos fazer a inserção de uma pauta tão importante para o Brasil, tanto no aspecto de desenvolvimento social, mas também a gente sabe que o social está muito ligado ao desenvolvimento econômico. Então, eu queria fazer essa fala, é uma fala muito breve. Saibam que estamos transmitindo também esse conteúdo nos nossos canais via LinkedIn, tá bom? Esse material vai ficar gravado, depois a gente vai compartilhar ele com outras pessoas. Vou começar para que ninguém dê mais spoilers do que eu já dei aqui, falando um pouquinho do que eu vi, das minhas percepções iniciais sobre a pesquisa. Eu vou começar passando para a Dayana, para que ela faça a apresentação desse conteúdo tão relevante para nós. Saibam que o conteúdo, a partir desse momento aqui, dessa conversa, a íntegra do estudo da Dayana está sendo disponibilizado nas nossas redes, então, no site do IRELGOV, a gente também vai divulgar nas nossas redes sociais para que vocês possam acompanhar, participar, ler os detalhes desse material. Ao final, a gente vem com uma fala dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores e de um parceiro muito relevante para o IRELGOV, que é o coletivo Pretas e Pretos, que também nos apoiou muito e nos apoia muito toda vez que a gente ainda tem dúvidas ou que a gente precisa melhorar nessa agenda. A Rayane é sempre o meu ponto focal, eu sempre busco aconselhamento com ela sobre o que a gente pode fazer, e eu acho que o Helgov quer e precisa fazer muito mais. Não é à toa que a gente está lançando esse material hoje. Essa semana é uma semana muito importante. Nós finalmente temos aí um feriado nacional que fala sobre consciência negra. Durante muitos anos a gente sabia que esse feriado era regional e eu sempre me questionei muito do por que não termos um feriado nacional, né, dedicado a esse tema, dedicado a uma reflexão profunda. O IHELGOV lançou um censo, para quem ainda não teve oportunidade de ler, faço aqui uma referência para que leiam. Eu acho que esse censo, né, Dayana, corrobora com os pontos que estão sendo trazidos aqui pela própria Dayana. A gente conseguiu observar que, se gênero não é uma barreira de acesso à profissão de relações governamentais, raça é uma barreira de acesso. E nós precisamos conjuntamente encontrarmos formas de superarmos essas barreiras, não só para que esses profissionais possam participar de forma ativa da nossa profissão, mas para que essa agenda, a agenda antirracista, né, Dayana, Ingrid, Rayane, para que ela de fato faça parte de uma estratégia de construção de políticas públicas mais inclusivas e mais diversas. Então, sem mais, Dayana, passo para você, reforço meu agradecimento por essa jornada de um ano aí de construção desse material. Fica à vontade. Muito obrigada, Lara. É um prazer a gente estar aqui nessa semana que é tão importante para a gente discutir ações antirracistas, para a gente falar sobre equidade racial. E eu acho que um pouco do que a gente vai trazer aqui no paper tem a ver com isso, né? De como a gente consegue traduzir em dados, informações, situações, e muitas vezes, né, o que a gente vê de cultura organizacional das empresas, das organizações, para dados, né? Para a gente refletir isso de uma maneira estruturada e pensar em boas práticas. Então, um pouco do que a gente pensou também nesse paper é: vamos trazer as informações, vamos trazer os dados, mas também vamos trazer boas práticas que possam ser multiplicadas, que possam ser inspiradoras, né, para as empresas e organizações conseguirem aplicar isso no seu dia a dia. Então, passando aqui, né, do que a gente teve de construção da pesquisa, qual que foi a nossa metodologia?
a gente teve um formulário, né, online, que era parte da pesquisa quantitativa, da gente conseguir ter e alcançar mais empresas e organizações. E aí eu sempre vou falar empresas e organizações porque é isso, né? A gente envolveu todo o cenário ali, né, de atuação de relações governamentais. E a gente teve uma parte qualitativa, que eram as entrevistas semi-estruturadas, para entender um pouco mais como lideranças de relações governamentais, o que que elas pensavam e como que ela tem visto, como elas têm visto, né, essa atuação em relação à equidade racial. E aí a gente conseguiu, né? O nosso objetivo, quando a gente pensou inicialmente a pesquisa, era alcançar 50 empresas, a partir dessa pesquisa quantitativa. E aí foi o nosso primeiro desafio encontrado, né? De quando a gente traz a temática de equidade racial, quando a gente traz a temática racial, né, para falar sobre relações governamentais, a gente tem esse receio sobre a resposta do que é que as empresas e organizações vão estar falando. Então eu recebi alguns e-mails com as pessoas falando, não, então, eu posso responder, mas assim, eu não quero que cite o nome da minha empresa, eu não quero que, né? Fale sobre isso, porque é uma temática sensível. Então, acho que o nosso primeiro desafio foi entender isso, que apesar de a gente não ter alcançado nesse número ali das 50 empresas e organizações, a gente conseguiu chegar num bom número para conseguir fazer uma avaliação realmente realista do que estava sendo posto, né? Então, passando agora para essa parte já da pesquisa quantitativa do formulário online que a gente teve. Qual que foi o perfil dos respondentes? Então, em relação às instituições, a gente teve 33% de sociedade civil, empresa 22% e consultorias de relações governamentais 44%. E em relação à composição da equipe de relações governamentais, para a gente entender também como que a gente visualiza a questão da representatividade, ou seja, a quantidade de pessoas negras que possam ter ali dentro dessa equipe, com a proporcionalidade, né, de pessoas que fazem parte dessa equipe. Então, a gente tentou também entender como que é essa composição das equipes de relações governamentais. Então, a gente teve tanto, né, 11 empresas ali, 36%, que tinham, equipes de 1 a 3 pessoas, equipes menores, e também de 4 e 10 integrantes por equipe. Então, aqui o que a gente tentou entender é um pouco mais desse tamanho dessas equipes de relações governamentais, e a gente percebeu que tem essa composição mais enxuta, né, de equipes que vão trabalhar com essa temática dentro das organizações. E quando a gente vai já para uma pergunta mais específica, sobre a estrutura, né, de como eles têm discutido a temática de diversidade dentro das empresas e organizações, 36% dos respondentes falaram que não tem nenhuma estrutura, nenhuma área que vai debater sobre diversidade e inclusão de uma maneira mais genérica. 28% trouxeram que tem uma área específica para olhar para a equidade racial. 24% trouxeram que tem equidade racial dentro dessa temática maior que a diversidade e inclusão, ou seja, faz parte de um plano mais diverso, né, de como eles vão trabalhar com essa temática, e 12% apontaram essas ações pontuais. Então, desse maior, né, dado estatístico que a gente vê, 36% sem estrutura demonstra que ainda tem um desafio para se discutir isso de maneira mais integrada dentro da estratégia de negócio das empresas e das organizações. E quando a gente fala especificamente da parte de relações governamentais, então, se existe uma estratégia formalizada em relação, né, à equidade racial, 32% afirmam que a pauta não é considerada dentro da parte de relações governamentais. E para a gente esse é o dado que mais chama a atenção, né? Que é essa ideia de que tem muitas empresas e organizações que trabalham com pautas sociais, mas não consideram a temática racial dentro do desenvolvimento dessa estratégia de relações governamentais. Então, um pouco do que a gente também foi ouvir nas entrevistas temos metas, temos algumas, né, ações em relação à diversidade e inclusão, de uma maneira que está muito mais envolvendo a parte de RH, a parte de gente gestão da equipe, mas isso não se traduz numa estratégia consolidada de relações governamentais, de articulação política, que vai ter a ver com a temática de equidade racial. E aí, outros 14%, né, responderam que a equidade racial é pouco considerada, e tem um dado que a gente também, né, vai naqueles dados que são contraintuitivos, que é 21% consideram que tem uma estratégia totalmente integrada à equidade racial dentro da parte de relações governamentais. E por que que eu falo, né, que é contraintuitivo? Porque, apesar de estar, né, das pessoas considerarem ali na resposta do formulário que é uma estratégia consolidada, quando a gente pergunta se tem indicadores específicos, não tem indicadores específicos. Então, 68% declararam que não possuem nenhum tipo de métrica relacionada à equidade racial na agenda de HelGov. Ou seja, existe um pouco da pergunta provocadora do paper, que é se existe estratégia para além do discurso, a gente consegue ver por aqui que não tem uma estratégia, né? Porque se a gente não tem indicadores, como que a gente vai fazer esse monitoramento de como que essa ação integrada de relações governamentais com esse olhar para a equidade racial está funcionando? Então, aqui eu acho que um pouco desse marco do que a gente tentou se provocar no desenvolvimento também da pesquisa.
E bom, avançando, né, para como essas empresas e organizações, quando têm essa estratégia de relações governamentais com esse olhar racial, como que isso se manifesta? Então, tem três pontos principais que isso se manifesta. O primeiro que são fóruns intersetoriais, então participação em grupos de trabalho e articulações. Aqui também, quando a gente for fazer a entrevista, né, as entrevistas, tem uma parte de como que essa empresa ou essa organização se relaciona com o Ministério de Igualdade Racial e entende isso como uma estratégia mais institucional de posicionamento. Então, tem um pouco dessa participação nesses fóruns intersetoriais. 16%, a mesma porcentagem de advocacy público, então incidência junto a parlamentares e órgãos governamentais com esse foco de equidade racial, e 12% desenvolvimento de iniciativas de impacto social. E aqui eu acho importante trazer que apesar de ter essas iniciativas de projetos sociais, não necessariamente tem todos os projetos sociais têm alguma conexão direta com a equidade racial. Então, eles podem considerar, por exemplo, os projetos sociais que tenham, né, essa atuação temática. Então, equidade de gênero, equidade, né, da comunidade LGBTQIAP+, e tentar trazer isso mais nessa perspectiva de termos esse olhar para a diversidade. Então, acho que é importante também a gente conseguir visualizar como que isso tem acontecido nas empresas e nas organizações. E bom, avançando agora para essa parte das entrevistas semi-estruturadas, que é a parte qualitativa que a gente trouxe da pesquisa, que traz bastante desses insumos, né? Então, para vocês entenderem como que a gente estruturou. O período de realização foi ao longo de 3 meses que a gente foi construindo essas entrevistas. A duração média de cada uma das entrevistas tinha 40 minutos, e a gente conversou tanto com líderes do setor privado quanto com líderes autônomos de consultorias de relações governamentais, também entendendo como que essa pessoa tem visto essa discussão aos longos, né, dos anos, assim. Então, entender como que a equidade racial tem aparecido ou não ao longo dos anos, quando a gente fala de relações governamentais. E aí eu consolidei aqui o que vocês vão ver no paper depois de uma maneira muito mais descritiva, né? 5 principais achados que a gente teve nessa parte das entrevistas. O primeiro deles é a ausência da pauta racial nas discussões de relações governamentais. Em geral, essa temática ela é mencionada de forma periférica e vinculada a essas agendas mais internas de recursos humanos ou, né, desses projetos de impacto social. Então, eu trouxe aqui alguns elementos, né, que a gente ouviu nas entrevistas. Então, um líder de HealthGov de bens de consumo. Não temos nenhuma estratégia de relações governamentais com recorte racial. Tudo que fazemos está nesse campo ainda. Que está no guarda-chuva de diversidade de RH. Aí outro tema, outra frase, né? Equidade racial não aparece no dia a dia na área de HealthGov. O trabalho é muito mais focado também na parte de diversidade e o tema só surge quando algum tipo de crise ou pressão externa, mas não faz parte da estratégia permanente de advocacy. E por que que eu achei importante trazer principalmente esse tema que fala sobre crise ou pressão externa? Às vezes, a equidade racial vai aparecer nas relações governamentais como uma forma de lidar com uma crise reputacional de alguma polêmica que envolveu a marca daquela empresa ou daquela organização. Então, aqui a gente consegue ver que não tem ações estruturadas porque as ações que existem são ações de reação a algum tipo de crise reputacional. Então, isso vai, né, aparecendo muito mais como uma forma da empresa ou da organização se posicionar para conseguir combater algum tipo de crise de reputação que vai afetar a sua marca. Seguindo, né, num segundo achado, que é a nossa área reflete o nosso cenário político, baixa presença de pessoas negras no setor. E aí, algumas frases que a gente ouviu. A equidade racial não aparece no dia a dia do RH, o trabalho é voltado para defender as pautas da empresa e a diversidade ainda é um tema marginal. É muito raro ver lideranças negras no setor e isso afeta diretamente a prioridade que o tema tem na agenda das empresas. E, mesmo em programas de formação de líderes, a presença negra é residual. Então, quando a gente fala especificamente da presença de pessoas negras, tem essa limitação mesmo do quanto que, dentro das empresas e das organizações, elas consigam, inclusive, debater essas temáticas de maneira estrutural. O que eu quero dizer por isso? Tendo recurso para conseguir implementar os projetos que tenham a ver com a temática de equidade racial, conseguindo ter voz na tomada de decisão sobre como que vai ser feito essa estratégia com essa lente racial. Então, aqui, o que a gente ouviu de refletir o cenário político as pessoas não conseguem
ver aquilo que elas não conseguem realizar, aquilo que elas não conseguem ver. Então, um pouco desse desafio, né, da gente conseguir ter lideranças negras no setor de relações governamentais, porque isso também reflete um pouco dessa visão, né, e dos estereótipos do quanto que pode ter ali questões que vão afetar a participação dessa pessoa negra nesse processo decisório, nesse processo de liderança, né, do desafio que a gente tem de enxergar lideranças negras nesse papel mesmo de execução, né, de papel de executivo. Então, acho que aqui tem um pouco desse olhar também. Já passando para o nosso terceiro achado, a conexão entre comunicação institucional e a lente racial. Então, aqui trata como algumas manifestações que reforçam a imagem institucional, mas que raramente são traduzidas em compromissos na articulação política. Então, muito mais a ver com aquilo que eu tinha citado anteriormente, que tem a ver com essas crises reputacionais. Então, aqui, né, é muito raro ver as lideranças negras do setor e afeta diretamente a prioridade que o tema tem na agenda das empresas. Ah, agora ficou repetido, acho que as frases, pessoal. Desculpa por isso, mas só para vocês entenderem, aqui tinha muito a ver com as temáticas que a gente considerava que algumas empresas só lidam com equidade racial quando elas falam de algum componente de comunicação. Então, vou tentar trazer a nossa comunicação com foco em pessoas negras, vou tentar trazer algum tipo de manifestação de comunicação que vai ter a ver com a presença de pessoas negras nessa marca, né, nessa identidade visual. Então, aqui traduz um pouco do que a gente sentiu também quando a gente discutia nas entrevistas, que é, além dessas ações que tem de calendário de diversidade, das ações pontuais que tem de comunicação interna, o que que isso se conecta realmente com essa temática de articulação política? E o ponto 4, ações pontuais sem estrutura de médio e longo prazo, trazendo um pouco dessa perspectiva do quanto que essas pessoas, né, essas lideranças de relações governamentais que foram entrevistadas, entendiam o engajamento dessas ações, independentemente de ter a presença de uma liderança negra, porque o que acontecia muitas vezes bom, a gente teve algumas ações, mas aí depois que essa liderança saiu, a gente não teve uma continuidade. Então, aqui, né, a frase que aparece, o que acontece é que a pauta acaba dependendo de quem está liderando, e se essa pessoa sai, a ação morre junto. O problema é que a pauta não tem metas nem indicadores, então depende muito da boa vontade do momento. E a gente deu uma recuada nos temas de diversidade e inclusão como um todo depois das mudanças de política. Aqui, muito associado à agenda internacional que a gente teve anti-ESG, anti-discussões que tinham a ver com a diversidade e inclusão, em específico nesse contexto político dos Estados Unidos, com a chegada do Trump e a revisão que teve, porque muitas das empresas, principalmente de tecnologia, têm essas diretrizes internacionais alinhadas às diretrizes de políticas dos Estados Unidos. Então, a gente sentiu um pouco também desse desafio de se ter uma estrutura que tivesse mais continuidade no médio e longo prazo, que fosse além dessas ações pontuais, que respondessem, né, a essas demandas que surgiam de algumas crises, de alguns momentos que não tinham a ver com o desenvolvimento de um plano estruturado pela equidade racial. E aí, por fim, de pontos também achados aqui, também muito conectado com esse ponto que eu trouxe anteriormente, da agenda internacional e do contexto político. Então, falando sobre como que esse contexto político internacional e o avanço desse movimento anti-SG dificultou ações que fossem mais estruturadas, né? Então, teve corte no orçamento, teve essa revisão de como que seria institucionalizar algumas dessas ações, e a gente também viu isso nas entrevistas, né? O reflexo que isso tem e um pouco, né, que é importante também da gente ter esse olhar crítico de como isso se reflete aqui no Brasil, de como que isso se reflete nas diretrizes que a gente tem de discussões dentro das empresas e organizações a partir desse contexto internacional. E bom, já avançando aqui para os fins, né, de conclusão das boas práticas que a gente foi mapeando, no paper vocês vão ver que tem uma tabela bem maior, com vários detalhes sobre como que a gente foi mapeando mesmo um pouco dessas boas práticas, e eu coloquei alguns temas principais para compilar um pouco dessas boas práticas, mas também trazendo os desafios encontrados, porque a gente sabe que não é simples, né, aplicar todas essas ações, assim. Então, sobre compromisso da alta liderança, que foi uma temática que surgiu de maneira recorrente nas entrevistas, que é essa ideia de que ter uma liderança comprometida com a pauta de equidade racial
apoia no desenvolvimento dessas ações, né? Então, envolvimento da liderança. Aqui a gente viu tanto a. E aí teve um caso específico em que um líder estrangeiro da empresa notou a baixa representatividade de pessoas negras, e mesmo, né? E aí ele, sendo mesmo uma liderança estrangeira que conhecia pouco assim da realidade brasileira, ele se questionou sobre por que que a gente não tem mais pessoas negras aqui dentro da empresa. Então, a ideia de ter lideranças que vão estar também provocando essas mudanças internas são muito importantes. E também sobre o movimento Mover, né? Então, falando sobre empresas que estão associadas ao movimento Mover, o movimento que tem desenvolvido lideranças negras no setor privado e no terceiro setor, então, também fazendo parte desse movimento de CEOs que atuam em prol da equidade racial dentro do setor privado. Governança e responsabilização. Uma outra iniciativa colocou a diversidade como uma meta institucional atrelada ao bônus de executivos. Então, quando eu falo de responsabilização, uma boa prática que a gente viu aqui é como a gente consegue garantir que essas metas vão ser alinhadas com resultados também individuais das pessoas para incentivar que isso seja feito de maneira recorrente pelas lideranças. Então, um pouco desse papel de a instituição, a empresa, a organização conseguir trazer isso como uma meta atrelada ao trabalho daquele executivo. Transparência e comunicação interna. Reuniões abertas sobre casos de racismo relacionados demonstram comprometimento. Então, a gente ouviu um pouco desse, né, relato em uma das entrevistas que teve um caso de racismo, e aí a resposta da empresa e da organização foi fazer essa reunião aberta para discutir sobre aquilo, para trazer os pontos de responsabilização, de falar, ó, essa pessoa teve que sair da empresa devido a esse motivo, a gente abriu uma investigação, então ter esse ponto de conexão e dessa comunicação interna também é muito importante de mostrar esse comprometimento dessa alta liderança. E a cultura de reconhecimento que está atrelado com essa questão da responsabilização, que faz parte do engajamento específico das lideranças da empresa estarem envolvidas nessa temática. Então, tem uma das empresas que a gente ouviu que o trabalho nos grupos de afinidade é reconhecido na avaliação de desempenho dos funcionários. Então, também tem uma resposta de, olha, se você está participando, a gente também, né, enquanto empresa, enquanto organização, está reconhecendo você por participar e por debater essa temática. E aí, alguns desafios encontrados, né? Então, quando a gente fala sobre alta liderança, altas barreiras de entrada que a gente pode ver no setor de relações governamentais, como no ensino superior, como inglês, algumas vezes aparecia também o mestrado, então, da gente entender um pouco desses desafios e dessa assimetria de sensibilização entre as lideranças, porque algumas, né, e aí a gente tem esse engajamento desigual entre as áreas e os gestores, porque tem pessoas que têm mais, têm tido, né, mais contato com a temática racial e outras que não. Então, acaba que essa assimetria na forma como cada liderança vai responder para aquelas ações também vai afetar o quanto que aquela ação vai conseguir se desenvolver ou não. É, Aí, passando para um outro eixo, né, de boas práticas que a gente teve, de programas de recrutamento e de desenvolvimento de talentos, que também responde um pouco daqueles desafios de alta barreira de entrada, né? O primeiro, ações afirmativas, então a ideia de ter programas de trainee, retirando o inglês como critério obrigatório, apareceu como um dos casos também de boas práticas que a gente considera que seria importante. Processo seletivo às cegas, ou seja, quando tem aquele processo seletivo que não necessariamente você vai ver o perfil, né, da pessoa, assim, então você vai ver só o perfil técnico dela, de acordo com os critérios ali de competências técnicas, e não necessariamente nenhuma característica fenotípica dela. Então, de conseguir fazer também esses processos seletivos e desenvolvimento de lideranças negras com foco em gerência. Então, ter programas específicos dentro das empresas e organizações que vão preparar essas lideranças internas para cargos de gerência, para cargos de diretoria. Então, fazer esse processo mesmo de vamos apoiar o desenvolvimento dessas lideranças negras dentro das empresas e organizações. Aí, outros dois temas que também apareceram: flexibilização de critérios acadêmicos, aqui nessa ideia de conseguir garantir maior oportunidade de acesso para as pessoas, então, aula de inglês e soft skills na jornada de estágio, mentoria para lideranças negras, então, cobertura de lacunas de qualificação técnica na temática, né, na área de relações governamentais. Então, como as empresas e organizações têm olhado para esse olhar de flexibilizar alguns critérios que às vezes impedem, né, acesso à oportunidade de pessoas negras. E metas e diretrizes institucionais também nesse lugar de como vai fazer esse monitoramento, esse acompanhamento do que está sendo proposto.
Aí, alguns desafios encontrados em relação a essas boas práticas. A ausência de políticas corporativas de apoio à capacitação limita a competitividade de profissionais negros em processos seletivos. Então, acaba que aqui, quando a gente não tem, né, essa visibilidade do que a empresa está fazendo para reter esses talentos negros, também existe um desafio nesse sentido de como vai conseguir apoiar o desenvolvimento dessa liderança negra. Assim como o que a gente tem visto que são essas ações pontuais. Então, tem um programa de recrutamento de ação afirmativa, tem um programa de desenvolvimento de liderança, mas aconteceu apenas uma vez, não tem uma continuidade, não tem uma previsão de acontecer de novo. Então, quanto que isso acaba limitando, né, o papel da ação afirmativa, que, para quem não sabe, né, mas o papel de uma ação afirmativa é você vai ter uma política durante um período de tempo e depois você vai fazer esse monitoramento para entender o quanto que a relação afirmativa funcionou ou quais são os ajustes necessários para ela continuar funcionando, né? Então, são políticas periódicas que devem ser feitas com revisão para conseguir realmente avançar em melhorias de acesso à oportunidade para as pessoas de grupos subrepresentados de uma maneira geral. É, Avançando, gente, sobre cultura organizacional e grupos de afinidade, o que a gente também viu, né, de boas práticas. Grupos de afinidade nesse lugar de ter um espaço de acolhimento, de mentoria e de discussão sobre o que é a experiência das pessoas negras na área de relações governamentais. E também trago um exemplo aqui de uma iniciativa muito bacana de um grupo de afinidade que ajudou a criação de um fundo de 17 milhões para pautas sociais e raciais. Então, desse papel do grupo de afinidade de fazer aquele advocacy interno dentro das empresas e organizações para a promoção realmente de ações que têm um impacto ali na ponta, né? Iniciativas voluntárias, então, o quanto muitas dessas iniciativas acontecem, porque tem pessoas negras ali dentro das empresas e organizações que vão se organizando para discutir essas ações. Então, o Black Founders Fund foi uma dessas iniciativas que surgiu também, que tem, né, e aí essa ideia de ter esses grupos e essas iniciativas voluntárias que tenham algum tipo de orçamento. Então, eu também ouvi nas entrevistas, grupos de afinidade que têm um orçamento específico para fazer ações de formação e desenvolvimento das lideranças negras que fazem parte daquela iniciativa. Então, também é um ponto importante. Uma outra iniciativa que eu vi que eu achei muito interessante, a troca entre as empresas de conseguir fazer esses grupos de discussão sobre a equidade racial entre diferentes empresas para conseguir ter essa troca de ambiente, essa troca de experiências. E o que eu também fiquei muito feliz de ouvir, que aconteceu de maneira natural, é o quanto que as pessoas referenciam o coletivo Pretas e Pretas em Helgov e como essa iniciativa que está trabalhando nessa temática desde 2020 nesse papel de apoiar e impulsionar lideranças negras, né? Principalmente nesse processo de, olha, tem um processo seletivo aberto, e aí recomenda ali, né, traz essa recomendação de lideranças negras que podem estar assumindo esse cargo dentro das empresas e das organizações. Então, trouxe aqui também um pouco dessas práticas que a gente foi ouvindo. E aí, de desafios encontrados, as entrevistas apontam que muitos dos grupos de afinidade permanecem dependentes de atuação voluntária ou de engajamento de uma ou outra liderança. E aqui o desafio é como que a gente não sobrecarrega, principalmente as lideranças negras, desse papel de fomentar esses grupos de afinidade e dando estrutura para que isso aconteça de uma maneira orgânica, mas também que tenha um apoio e um respaldo institucional importante para a manutenção desses grupos, para conseguir realmente garantir a efetividade deles no longo prazo. Então, aqui também um pouco dessa importância da gente entender os desafios, né, de quando a gente fala sobre isso. E por fim, nessa parte das boas práticas, atuação externa e estratégia de relações governamentais com foco antirracista. Aqui, vocês vão ver que no paper eu deixei separado, mas para a gente conseguir ter uma agenda mais sintética aqui no nosso lançamento, eu juntei esses dois eixos para a gente conseguir visualizar. E aqui apareceram 4 pontos, né? Então, participação institucional em agendas públicas. Então, ter essa participação, principalmente em audiências públicas, que vai estar citando e referenciando dados que estejam alinhadas com a equidade racial, projetos de impacto social, então, ter essa abordagem racial quase como se fosse um pré-requisito ali para conseguir construir esses projetos de impacto social nos territórios. Então, definir isso também com foco nas temáticas que vão ser trabalhadas, e aí aqui tem casos, né, de empresas e organizações que trabalham tanto com essa visão dentro da temática de insegurança alimentar, quanto no apoio de cooperativas lideradas por mulheres negras. Então, a gente vê que não está necessariamente conectada com relações governamentais, mas tem a ver com um projeto de impacto social alinhado com essa visão de equidade racial.
Três, adesão a pactos e iniciativas globais, então esse papel também de participar e ter esses selos que vão estar referenciando o trabalho daquela empresa ou organização dentro da temática de equidade racial, então Pacto Global da ONU, selo Sim à Igualdade Racial do Instituto Identidades do Brasil e o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do governo federal. Então também essas iniciativas que são importantes de visualizar. E protagonismo em movimentos setoriais, mais de uma vez também ouvi sobre essa questão do Mover, que é esse movimento, né, para desenvolver lideranças negras, e dos CEOs que vão estar atuando em relação à equidade racial dentro das empresas. E aí, o que tem de desafios dentro dessa temática tem a ver com falta de mecanismos de monitoramento e prestação de contas sobre isso, né, que ilustrem e demonstram o quanto que essas empresas e organizações têm atuado de maneira estratégica, né, para essa visão de equidade racial, também dentro dessas diferentes frentes. Então, tem a agenda pública, mas tem a agenda de projetos de impacto social, tem os selos, né, que vão garantir esse compromisso institucional. Então, tentar entender como que vai sendo traduzido isso de uma maneira que seja acessível até para o público, né, para entender o quanto que aquela empresa, aquela organização tem atuado pela equidade racial. E, bom, por fim, aqui eu trouxe um pouco da nossa matriz de equidade, matriz de risco, né, para equidade racial. É uma ferramenta que o IHELGOV está disponibilizando para todo mundo que vai acessar o nosso paper, também nesse lugar da gente garantir que a gente consiga replicar essas boas práticas, né? E aqui eu vou explicar um pouquinho de como que é feita essa matriz de risco para equidade racial. O primeiro ponto é que a gente identifica quais são os riscos, né? E a gente consegue descrever quais são esses riscos de acordo com impactos que podem ser alto, médio e baixo. E a ideia é que você consiga definir dentro dessa matriz de risco, né, quais são os riscos que você pode identificar dentro da sua empresa, dentro da sua organização e consiga refletir, né, a partir disso, algumas medidas preventivas. Então, aqui tem tanto os indicadores de monitoramento quanto as medidas preventivas e também as ações corretivas, porque uma coisa é a prevenção da gente garantir que aquilo não aconteça, outra coisa é, depois que aconteceu, o que que a gente pode fazer para corrigir esse erro? Então, a ideia é que vocês possam pegar essa matriz de risco e replicar para a realidade das empresas e organizações de vocês. Inclusive, depois eu vou deixar também meu contato aqui para vocês, para a gente conseguir trocar sobre isso, porque a ideia é que seja uma ferramenta viva, né? As empresas podem fazer isso anualmente nesse processo de planejamento estratégico, de entender o que que pode ser feito ao longo do ano. E aqui nessa matriz de risco, o que que a gente colocou, né? Então, um risco identificado, baixo engajamento da alta liderança. Quais são as medidas preventivas em relação a isso? Inserir diversidade racial como um indicador de desempenho da liderança e condicionar bônus ou metas à execução de planos de diversidade e inclusão, como a gente viu na parte das entrevistas qualitativas, né? Então, a gente tentou trazer o que que a gente pensou aqui de boas práticas para uma parte mais prática do dia a dia das empresas e organizações. Barreiras de entrada e progressão de pessoas negras. Quais são as medidas preventivas? Revisão de critérios de seleção e promoção e programas de mentoria e desenvolvimento com foco nessas lideranças negras. Ações preventivas, né, ações corretivas seriam implementar ações afirmativas e metas progressivas por nível hierárquico. Então, da gente tentar tirar aquela pirâmide em que as pessoas negras ficam sempre nos cargos mais baixos e conseguir diversificar essa presença de pessoas negras também nos cargos mais altos das empresas e das organizações. Comunicação institucional sem vínculo com práticas internas. Então, de medidas preventivas, alinhar a comunicação à estratégia de diversidade e inclusão e à governança corporativa e revisar políticas e relatórios de sustentabilidade para refletir dados reais sobre como isso tem impactado, né? Então, se você tem um projeto social na sua empresa que tem a ver com a equidade racial, como que isso está refletindo nesses relatórios, né? Como que você pode revisar essas políticas? Ausência de metas e indicadores compartilhados. Então, existência desse roadmap de 2, 3 anos que vão ter quase que esse plano de ação cotidiano do que vai estar sendo feito e ter responsabilidades, né? Então, quem são as pessoas que vão ser responsáveis por esses KPIs, por esses indicadores que vão ser monitorados e criar esse mecanismo de accountability também, que é muito importante para conseguir ter esse retorno, né? E a ausência da pauta racial nas estratégias de Halgov, a gente trouxe, né? Tanto inserir essa lente racial nos planos de advocacy e nas diretrizes de relacionamento institucional, ou seja, quantas instituições, quantas organizações sociais com lideranças negras a sua empresa está conversando, como que isso tem sido feito, como que isso está dentro do plano de relacionamento que vocês têm feito, né? E realizar formações periódicas com o time, porque é importante sensibilizar as pessoas da equipe sobre como trabalhar a equidade racial, né? Mais do que a gente demandar, também é importante que essas pessoas também tenham a formação.
E aí, de ações corretivas, revisar o portfólio de pautas e incluir metas e indicadores de equidade racial no planejamento estratégico da área. Então, aqui, gente, fica essa ferramenta para vocês, que vai ser, né, esperamos que sirva de apoio, assim, para vocês pensarem. E eu trouxe, né, para a gente finalizar aqui, o que cada pessoa pode fazer, assim, pensando em como trabalhar a agenda racial nessa temática de relações governamentais. Então, criar métricas e accountability é muito importante, e aqui definir esses indicadores, mas também entendendo quem são os responsáveis na implementação, né, dessas ações. Integrar essa lente racial nas estratégias de advocacy, entendendo como que cada projeto de lei, cada articulação política impacta a população negra, impacta especialmente essa população negra. Então, entender como que isso vai ser refletido na construção do seu projeto de lei, na justificativa do seu projeto de lei, como que você vai trazer dados que vão corroborar com isso e ampliar essa presença de lideranças negras nesse lugar também de conseguir garantir essa diversidade de pessoas que vão ser quem tem puxado nessa agenda de equidade racial dentro das empresas e organizações. E, por fim, criar essa matriz de risco para a equidade racial com base nesse modelo que a gente está disponibilizando. Então, também fica aqui uma ferramenta prática para vocês utilizarem no dia a dia de vocês. Gente, queria agradecer aqui o YouHelpGov na figura da Lara, queria agradecer a Fundação TD Setúbal e a Nexa por apoio, né, na construção desse paper, e também o coletivo Pretas e Pretas em HelpGov, que acho que esse é um trabalho muito coletivo, assim, de uma construção muito em conjunta que a gente foi fazendo nesses últimos meses, e eu estou muito feliz, assim, com o resultado desse paper. Obrigada, Dayana. Bom, muito obrigada a todo mundo que acompanhou aqui. Eu acho que só para trazer uma informação para vocês, né, aqui do próprio IRELGOV, né, comentei no início que a gente lançou o censo, que também reforça alguns pontos que foram trazidos pela Dayana na pesquisa, e Verô Roy, que é a nossa conselheira da área de SG, está aqui conosco também. Verô sabe do nosso esforço aí para integrar essa agenda, né, e muito em breve, eu espero que ainda na próxima semana, vocês vão ver, o IRELGOV vai divulgar uma nova política interna sobre ESG, que traz especificamente pontos de diversidade, equidade e inclusão dentro dos nossos projetos, do nosso programa. A gente encontrou isso como um meio de formalizar, institucionalizar a responsabilidade do IRELGOV para que essas agendas e tudo que a Dayana apontou dentro desse estudo, para que nós também possamos ser um agente transformador dentro desse processo, porque sabemos da responsabilidade que temos. Bom, acho que antes, obviamente, de encerrar, tem um papel muito importante aqui, que é escutar um pouco dos nossos patrocinadores e do próprio coletivo Pretas e Pretas sobre a pesquisa, sobre essa agenda em si e como nós podemos seguir contribuindo e colaborando para que a gente tenha mais ações que prezem por essa questão antirracista no nosso dia a dia. Então, passo aqui, em primeiro lugar, para a Ingrid Sampaio, que é da Nexa Consultoria, uma parceira super importante para que a gente tenha conseguido viabilizar esse projeto. Ingrid, por gentileza. Obrigada, Lara. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou a Ingrid Sampaio, como a Lara comentou, sou sócia-diretora da Nexa Políticas Públicas e aproveito primeiro para agradecer ao coletivo Pretos e Pretas em Irregov pela ponte que fez entre nós, ao Irregov pelo convite, e também à Fundação Tito Setúbal e a Dayana, né, pelo estudo que nos apresentaram aqui e a quantidade de informação que isso traz para a gente. Bom, historicamente, a agenda racial ela resiste, né, às intempéries ideológicas de diferentes formas e, nesse momento, passa, na verdade, por mais uma de suas turbulências. Depois de um breve período de abertura ao debate que a gente teve aí, uma nova retração é percebida e agora foi muito bem retratada com método, com confiabilidade nas relações governamentais. A gente consegue perceber as exatas mesmas nuances que a gente tem na sociedade, no cenário internacional, no cenário nacional, acontecendo agora dentro da área das relações governamentais, bem na nossa frente ao ler o estudo. Né? O HelpGov nada mais é do que um espelho quase que fiel da sociedade, não tanto em termos de distribuição racial, né? A gente não tem tanta presença quanto a gente tem na sociedade, mas principalmente nos pontos mais frágeis, nos pontos mais difíceis, né? Igualdade salarial, no lugar que a agenda ocupa nas empresas. Então, é um desafio muito grande enfrentar isso de frente. Né? Aqui na Nexa, nós somos uma consultoria em relações governamentais e o nosso slogan é excelência em relações governamentais. Para além de uma propaganda sobre, né, uma boa prestação de serviços, desde o monitoramento à implementação de estratégias de políticas públicas, na verdade, uma responsabilidade que a gente pega e puxa para si.
né? Uma sinalização que a gente persegue isso sim em cada etapa do trabalho, mas não existe excelência fora se eu não buscar essa excelência internamente também. Então, vem daí a decisão de suporte ao estudo, de estar próximo da iniciativa. Não de um lugar de conforto, nunca é de um lugar, na verdade, especialmente difícil, delicado de se falar, e por isso responsabilidade vai vir tantas vezes na minha fala. Porque o estudo não traz um afago, né? Ele traz uma reflexão àqueles que se propõem a reflexão. Né? O que eu estou fazendo? O que eu não estou fazendo e eu deveria fazer? Como implementar essas políticas de forma sustentável e não, né, ao sabor das necessidades e pressões externas? Como é que eu vou além do recomendado para que isso se torne de fato cultura da empresa? Né? Então, o estudo ele amplia essa compreensão sobre o papel das empresas na promoção da equidade, reforça a necessidade de estratégias mais estruturadas, mais éticas, mais consistentes. Então, para além de entender o cenário, a Anex acredita que é a responsabilidade das empresas ir além, né, nesse compromisso com ações reais que integrem a perspectiva racial a essas práticas institucionais. Então, não existe como buscar excelência sem responsabilidade com o ecossistema. E não só para mim, como Nexa, como nenhum outro trabalho, em qualquer outro lugar, vai ser desempenhado em seu completo potencial sem ter responsabilidade com o ecossistema. Né? O que quer dizer que diversidade, por exemplo, apesar de tratada como uma pauta sazonal, como o estudo também traz, é algo que perpassa o tempo. A desigualdade, seus impactos, o quanto a gente ganharia enfrentando esse debate de verdade, tudo isso perpassa o tempo. Porque, convenhamos, isso não é cultura das empresas, né? E fazer essa autocrítica é dificílimo, nem todo mundo está disposto. E que seja, alguns vão falar sobre o assunto por bom senso, por respeito, por consciência, mas é importante que também, né, se não quiserem falar por esses aspectos, que falem sobre isso como estratégia de negócio, já que é amplamente comprovado que diversidade de raça, de gênero, de sexualidade, de formação e diversas outras formas colaboram para o crescimento das empresas, melhoram o serviço público e, né, tudo mais que envolve a amplitude, a complexidade de diversidade. O problema central é que a maioria das organizações tem se apropriado dos temas meramente como estratégias institucionais de marca, né? Não como imperativos mais cruciais, né? como estratégia, só como estratégia de negócio, e aí não vale. O desafio do estudo por si só, né? Assim, a gente encara o estudo no ponto de partida, como a Dayana falou, por esse aspecto. Primeiro, porque não é um estudo fácil de se obter financiamento, né? Já que existe esse interesse restrito. A pesquisa precisava mapear pelo menos 50 empresas, mas alcançou 30 respondentes. E apesar de estar dentro da expectativa, né, de público respondente e tudo mais, a gente não pode desconsiderar o quão sintomático isso é. Né? Tanta cautela se dá pela preocupação com a exposição das práticas, mas também da ausência de prática. No estudo usam até um termo que eu achei bastante delicado, né, afirmando que o tema envolve um elevado grau de sensibilidade institucional, e é verdade. E também é verdade que sensibilidade institucional não é um dos pontos fortes da nossa área. E a gente precisa enfrentar isso com muita verdade, assim, encarar isso muito de frente. E daí vão decorrer, obviamente, diversas outras deficiências. Se a gente não tem uma preocupação, né, se isso não vai estar na estratégia institucional, não se tem estruturas, não tem accountability, não tem métricas, não tem monitoramento, e aí não tem ação e responsabilização. Né? Então, tudo falta se não existe essa preocupação genuína. Algumas empresas até adotam uma narrativa em defesa da equidade racial, algumas têm iniciativas públicas, mas as ações permanecem em grande parte restritas a essas iniciativas pontuais ou ao discurso, sem a gente conseguir ir para o sistêmico efetivamente. Além desse aspecto, a pesquisa, né, refere, quando fala de perfil do profissional, destaca a presença de pessoas negras majoritariamente concentrada em cargos de entrada, como trainee estagiário, né, e não na tomada de decisão, que é uma fragilidade também, e fragiliza o processo de tomada de decisão, que acaba sendo mais restrito, dando uma visão muito limitada de como tomar essa decisão. Né? Então, a fragilidade, no geral, atualmente é muito grande. A sorte é que, para além desses pontos de reflexão, felizmente o estudo traz caminhos de como melhorar esse cenário, né? Trazendo a matriz de suporte, que a Dayana muito bem comentou, para guiar esse processo. E ela é muito útil, principalmente para trazer à luz quais aspectos devem guiar as iniciativas, porque tudo bem, né? Ninguém é obrigado a saber qual é o caminho das pedras, mas investigar, saber um lugar que está falando, aproveitar a oportunidade de alguém que começou o debate, é importantíssimo. Né? Então, a gente tem grandes áreas para atacar ali, o compromisso da alta liderança, o recrutamento e desenvolvimento de talentos, cultura organizacional, aí depois atuação externa, estratégia de real governance racista, participação e articulação intersetorial,
e acho que, de modo geral, alguns aprendizados para reflexão também, né, além da iniciativa. Então, acho que o ponto um seria, sim, é importante que as empresas instituam políticas internas e externas de diversidade racial e falem sobre isso para inspirar outras empresas. Mas é imprescindível que essas políticas possam ser vistas para além do post no LinkedIn. Né? A gente precisa ir além para todo mundo envolvido, para a sustentabilidade dos funcionários na empresa, para a sustentabilidade da cultura internacional, a cultura interna, na verdade, e para a sustentabilidade da própria empresa, né? Ninguém quer rotatividade, as pessoas só não vão ficar em rotatividade se elas estiverem confortáveis no lugar, e o conforto é de muita coisa, né? Um bom salário não vai ser suficiente, um bom ambiente de trabalho não vai ser suficiente, uma boa cultura não vai ser suficiente, então assim, né, é sempre um conjunto, a gente precisa se preocupar com isso. Outro ponto que me chama a atenção também é a essencialidade do envolvimento e real interesse das lideranças. A gente sabe que sem isso dificilmente as iniciativas vão para frente, né? Mas se o interesse existir, a gente vai efetivamente para as metas institucionais, para o estímulo das políticas internas, para o impulsionamento das lideranças e das redes, né? E toda uma cadeia se desenvolve ali. E aí, por último, só no final, depois que a gente fizer, a gente fala de comunicação, de posicionamento institucional, para defender o que realmente foi implementado, do que a gente consegue ver que funciona, né? E adesão a pactos, iniciativas externas, tudo mais. Se tornar um protagonista depende necessariamente de ter uma atuação protagonista, né? E é isso que é o mais difícil. Então, assim, creio que, em resumo, fica uma grande reflexão. Né? Eu espero que o material seja amplamente divulgado e consumido, principalmente, porque institucionalizar a agenda racial em RealGov é essencial para transformar esses compromissos e debates públicos em práticas consistentes, né? Sistêmicas, culturais, e que a gente espera que realmente se traduza na realidade. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, novamente aos nossos parceiros, ao RealGov e a equipe pelo empenho em impulsionar esse debate público e um prazer estar ao lado de vocês, pessoal. Lara, acho que você está com o mudo ativo. Não, eu não estou com mudativo. Você está me ouvindo? Vocês estão me Agora ouvindo? foi. Agora foi. Ah, eu acho que é a minha internet que apareceu aqui, que a conexão não estava boa, desculpa. Mas eu estava dizendo para vocês que eu acho que eu concordo com a Ingrid quando ela fala que o estudo não nos trouxe conforto, mas ele nos trouxe reflexões. Eu acho que reflexões que são fundamentais nessa jornada. E aí eu acho que compartilhei um pouco com a Dayana, com a própria Ingrid, com a Viviane, que vou trazer aqui também para falar um pouquinho conosco. O quão difícil foi para nós conseguir, por exemplo, financiamento para que esse estudo pudesse acontecer. E eu acho que esse é um ponto que a Ingrid tocou, assim, isso é uma prova de que a agenda não está tendo a devida atenção, porque a gente sabe que hoje intenção sem dinheiro é um sonho, gente. A intenção ela precisa de financiamento para que ela aconteça, para que ela se estruture. E foi incrível, sabe, Ingrid, Daiane e os demais que estão aqui. Eu conversei com muitas empresas que publicamente têm essa agenda ou fazem questão de apontar essa agenda de forma pública e atrelar ela à sua marca. E, por incrível que pareça, eu não consegui ver instituições e empresas interessadas em se aprofundar, em desenvolver um conteúdo um pouco mais qualificado, né? Então, isso muito me preocupa, porque eu fico pensando assim, será que a gente está indo para um lugar onde, né, a gente já tem esses termos de greenwashing, gender washing? Será que a gente está vindo para um race washing, né? A gente só fala que faz, mas na prática a gente não está se aprofundando o suficiente nessas temáticas. Então, fiquei também com esse barulho e esse incômodo ao longo dessa jornada toda, né, Dayana? E mandamos e-mails e tentamos, até no pessoal, conversar com algumas pessoas. E é esse, é um grau de sensibilidade que não deveria existir, muito pelo contrário, nós precisamos dialogar sobre essas questões, né? Então, passo aqui também para uma das nossas financiadoras que foi essencial nesse projeto também, que é a Viviane Soranzo, que é da Fundação TID Setúbal. Viviane, gostaríamos de ouvi-la, ouvir um pouco do trabalho também da Fundação, como que você vê o papel desse tipo de paper, de pesquisa, contribuindo para as discussões que nós temos dentro da área de raça e equidade, né, e diversidade no Brasil. Por favor. Bom dia, gente. Obrigada. Desculpa o atraso, tive contratempo, precisei participar de uma outra agenda representando a diretora, não tinha como
como escapar, mas dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de ver a pesquisa lançada. Eu me chamo Viviane, eu atuo na Fundação Tite Setúbal. Ano que vem vou fazer 20 anos, que é o, que é o tempo de existência da Fundação. Eu entrei bem no começo, passei por algumas áreas na Fundação, e desde 2020 eu estou à frente da coordenação do Programa de Lideranças Negras e Oportunidades de Acesso, que é a existência, que é o ano de existência do programa. A fundação, ela tem como missão o enfrentamento das desigualdades socioespaciais e pensando a atuação sempre em articulação com a sociedade civil, com o mercado, com a academia e com o poder público. Então, a gente sempre costuma dizer que a gente não faz uma atuação sozinha, pensando que a nossa missão é o enfrentamento à desigualdade, a gente precisa ter todos os atores junto, trabalhando nessa frente. E aí, pensando nesse enfrentamento à desigualdade, a gente elegeu cinco agendas que a gente considera importante e estruturante para essa missão. Acho que uma delas é a agenda de democracia e participação cidadã, a segunda é cidades e desenvolvimento territorial, a terceira é a questão de nova economia e como que isso se reverte dentro dos territórios periféricos, a outra é saúde mental e os territórios periféricos, pensando no acesso e a democratização da saúde mental, e o programa de lideranças negras e oportunidades de acesso. Acho que o programa está olhando para a tomada de decisão e de poder, pensando na presença dos corpos negros e periféricos nesses espaços, e para isso a gente atua em três frentes de atuação. Uma pensando no fortalecimento de pessoas negras, como que a gente pode contribuir via fomento, via apoio, por fortalecimento pessoal, educacional e profissional dessas pessoas, e aí para isso a gente utiliza diferentes estratégias, mas a grande maioria é o fomento direto para pessoas negras nesse sentido, como que a gente aporta recursos para essas pessoas. Uma segunda frente que é pensar como que a gente influencia para mudanças estruturais dentro das instituições. Acho que a Ingrid, eu peguei um pedaço da fala, ela comentando um pouco disso, como que a gente transforma cultura organizacional para uma agenda de equidade racial, que não basta a gente só pensar na questão do acesso, a gente também precisa pensar mudanças estruturais que mudem a lógica de poder, e como que as coisas são estabelecidas e são realizadas, construção de canal de acolhimento, canal de denúncia, posicionamento público, acesso de profissionais em tomada de decisão, avaliação e monitoramento em relação às ações que são feitas, em relação à agenda de equidade racial, enfim, a gente vem tentando influenciar para que não pare apenas na representatividade, que é importante, que é fundamental, mas que também pense mudanças culturais em prol da igualdade racial. A gente costuma trabalhar na questão de pensando equidade racial enquanto acesso e oportunidades, e o enfrentamento ao racismo pensando na questão de mudanças culturais e de estrutura. E um terceiro eixo, que é o eixo do próprio campo do investimento social privado, que é o campo que a Fundação atua e faz parte, em relação ao maior número de recursos para a agenda de equidade racial, como bem disse a Lara. A gente percebe que a agenda de equidade racial no campo do investimento social privado não é uma agenda que está permanente, é uma agenda que vem sendo colocada como uma agenda pontual. Se o debate está aquecido, a gente percebe um aumento de recursos e de apoio para essa agenda, mas se o debate público dá uma baixada, a gente também percebe um recuo, um silenciamento em relação a esses apoios. Então, a Fundação se coloca nesse lugar de uma instituição familiar e de uma instituição branca, mas de uma instituição que pode provocar o campo nesse sentido. Então, a gente tem uma atuação forte nessa questão de aumentar o número de recursos para a agenda e também pensar
cargos de decisão de poder de pessoas negras no próprio campo do investimento social privado, que ainda é quase nulo. A gente não vê, quase não vê diretores negros no campo do investimento social privado. E quando a gente faz o recorte, de gênero, aí que a gente não vê mesmo. Tem até homens em cargos de direção, mas mulheres é mais difícil. Eu digo em instituições de investimento social privado de origem branca, de famílias ricas do Brasil, não de fundações fundadas pelo movimento negro, enfim, que aí a gente tem presença de pessoas negras e de mulheres, mas instituições de origem branca, você não vê essa representatividade. Então, é uma outra frente que a gente vem atuando. E fomentar esse tipo de pesquisa dialoga com todo esse trabalho que a gente vem olhando e vem fazendo e vem tentando influenciar para que a gente consiga pensar o menor número de desigualdade. Então, acho que é somar e fazer junto, por isso nosso apoio e nossa alegria de fazer parte desse coletivo, dessa pesquisa e desse desdobramento. Muito obrigada, gente. Obrigada, Viviane. Eu espero que esse seja um de muitos trabalhos que a gente possa desenvolver em conjunto com vocês, né? Como bem apontou a pesquisa, acho que ainda temos muito, muito, muito o que fazer e vamos precisar de todos, né? E todas nesse processo e nessa jornada. E eu falo que eu espero um dia ver um IRELGOV muito mais diverso do que eu vejo hoje. A nossa área, infelizmente, ainda é majoritariamente formada por pessoas brancas. E eu tenho certeza que isso é sim um problema para a discussão de políticas públicas que de fato reflitam as necessidades da nossa sociedade. Então, precisamos que vocês ocupem e que se sintam incluídos e parte desse processo, né? Eu acho que se sentir parte é super importante, é super relevante, vocês sejam legitimados para isso por todos nós, tá bom? Passo aqui pra uma querida, acho que é a Rayane, né? Rayane me ensinou e tem me ensinado muito ao longo desses anos nessas discussões que a gente tem sobre como transformar não só o IRELGOV, mas a nossa área mais plural, mais diversa. O Coletivo Pretas e Pretos é uma instituição que é parceira do IRELGOV há alguns anos. Eu espero que seja sempre nossa parceira e que vocês sempre possam trazer cada vez mais informação e mais dados, mais provocações, inclusive, porque eu acho que precisamos sair desse lugar de conforto que às vezes a gente coloca e estamos muito errados em estarmos nessa posição. Então, Rayane, passo para você e agradeço também pela ajuda, pelas pontes feitas durante a construção desse projeto. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. É muito bom estar nessa mesa totalmente feminina. Acho que é a primeira coisa que eu quero destacar e dizer que quem me conhece sabe que eu geralmente falo solto, mas essa pesquisa me emocionou e eu precisei escrever para garantir que eu consiga falar tudo que é importante. É uma alegria e uma honra representar o coletivo Pretos e Pretas em Helgov nesse momento. É tão simbólico para o setor, para o coletivo e para as discussões que a gente vem precisando ter desde o ano passado, nesse olhar muito do que a diversidade significa e como ela passou a estar em xeque. E nesse momento eu queria primeiramente agradecer o IRELGOV pela abertura desse espaço, não só desse, mas de vários outros, como a Lara falou, a gente vem, né, construindo essa parceria há alguns anos e do nosso lado também esperamos que ela, né, seja contínua. E aos financiadores dessa pesquisa, porque é o que ao longo da minha fala eu vou trazer assim, sem objetivo e sem orçamento, a gente não vai conseguir fazer essa mudança racial que a gente tanto procura. E principalmente eu celebro e agradeço a Dayana, autora dessa pesquisa, autora desse movimento, porque é muito simbólico que seja ela a trazer esse debate e simbólico por várias questões. Assim, a Dayana, ela é uma mulher negra, ela é uma profissional de referência, ela é integrante do coletivo Pretas e Pretas em Helgov. E aqui eu celebro uma parte especialmente importante para mim, que eu acho que não cheguei a falar publicamente, que é o fato dela ser Senior Fellow do Helgov. Tenho para mim que pela visibilidade, né, pelo que eu tenho visto, é a primeira mulher negra nessa posição. E enquanto primeira mulher negra, ela já chegou trazendo o que a nossa presença significa,
que é essa discussão, que é a busca por essas informações e que é, em certo aspecto, trazer esse incômodo. E não só trazer esse incômodo, mas buscar os dados que comprovem a existência desse incômodo, já que em muitos ambientes a gente é questionado se isso realmente existe. Então, a presença dela, esse lançamento, ele não é só um detalhe, foi um objetivo e ele é um gesto concreto da transformação que a gente está buscando para o setor e que a gente está testemunhando hoje. Então, é a publicação dessa pesquisa com essa abordagem, que é justamente saber se o discurso ele realmente está virando prática, escrita e lançada por uma mulher negra no IHELGOV, que é uma das principais instituições do nosso setor, ela é também um marco político. Não é só uma questão institucional, mas ela é um marco político. E ao longo desses últimos anos, a gente tem assistido um aumento importante das discussões de diversidade nas empresas, nas consultorias e no ecossistema de RIG, mas a gente ainda está construindo os pilares do que de fato isso significa na prática. E aí, pensar se essa atuação realmente antirracista em HellGov existe e buscar dados para isso é primordial. Era um tiro no escuro e, ao mesmo tempo, era, em certo aspecto, imprevisível. Então, a coragem da Diana de fazer esse movimento e a coragem do YouGov de abraçar essa dúvida também é muito importante. E é importante para a gente entender se estamos só no discurso ou se a gente está saindo para a prática. E aí, isso liga diretamente ao coletivo, porque o coletivo ele surge em 2020 justamente a partir deste incômodo. Ele foi fundado pela Verô, que até há pouco nos escuta, não sei se ainda está aqui, e pelo professor Creomar, e justamente dessa constatação da falta de profissionais negros na nossa área. Então, 2020 a gente estava na pandemia, e ainda mais distante das outras pessoas, era totalmente diferente fazer HellGov durante a pandemia. As relações, os contatos, eles eram ainda mais importantes. Enquanto pessoa negra, a gente era diretamente afetado por não construir tão claramente ou pela pouca possibilidade que a gente tem nesse mercado. Então, eles perceberam esse incômodo transformaram, né, esse incômodo em ação ao criar o coletivo. E, embora a maioria da população brasileira seja negra, a gente segue subrepresentado no setor de relações governamentais, mas hoje bem melhor do que no cenário que a gente tinha em 2020. Né? Então, o coletivo ele é fundamental para essa mudança, é fundamental para esse incômodo. A Lara sabe que diversas vezes eu já vi um banner de evento, fui lá falar com ela, falar, caramba, Lara, olha, eu acho que tem muito branco aqui. Vocês têm que olhar, tem que ter esse olhar, e o papel do coletivo é sim trazer esse incômodo. Então, fiquei feliz quando, né, a Lara já trouxe isso, mas sempre num espaço de muito respeito e de contribuição, sempre percebendo essa necessidade, nos colocar à disposição, fazer pontos para que isso deixe de acontecer. E a gente sabe que a ausência de pessoas negras no nosso mercado, em todos eles, né, mas no nosso mercado principalmente, ela não é neutra. Ela representa e ela traduz políticas públicas menos sensíveis às desigualdades. E é muito importante que a gente tenha esse olhar quando a gente vai tomar decisões estratégicas, para que a gente consiga que ela se aproxime cada vez mais da realidade do nosso país e que a gente diminua, os riscos regulatórios e reputacionais que envolvem o nosso trabalho quando a gente traz esse olhar, né, esse recorte racial. Hoje o coletivo ele reúne mais de 120 membros, a gente tem mais de 290 integrantes no grupo Empregando Gente Preta, que é, né, o braço do coletivo que objetiva inserir pessoas negras no mercado de relações governamentais. Através do trabalho do coletivo, a gente já contribuiu para a contratação direta de mais de 30 profissionais e fez dezenas de indicações profissionais, porque a gente acredita que as indicações elas também são positivas, independente do resultado final, porque é muito importante que esses profissionais eles sejam vistos pelo mercado, eles sejam vistos pelas empresas e consultorias de RH e pelas pessoas que muitas vezes trazem essa percepção de que profissionais negros qualificados não existem. Então, as indicações, elas já são, sim, entregas muito importantes para o coletivo, e a gente acredita que
a nossa responsabilidade, ela não é só de ocupar essas vagas, mas ela é também de transformar o ambiente em que elas acontecem, para que a chegada dessas pessoas, ela não seja tão dolorosa e, ao mesmo tempo, para que essas pessoas tenham espaço para trazer o impacto que a gente realmente procura ao inserir profissionais negros no mercado. E é por isso que essa pesquisa ela é tão necessária, porque as relações governamentais elas são uma atividade estratégica que pensa o presente, mas também o futuro do país, e ela influencia a criação de normas, de regulações, e a gente afeta diretamente a vida de milhões de pessoas. Então, não dá para a gente pensar numa atuação em RIG verdadeiramente estratégica se ela não considerar a raça como uma dimensão estrutural. Não existe neutralidade quando a gente escolhe fingir ou escolhe agir como se a desigualdade racial não existisse. E é diante disso que é muito importante que a gente não só comunique, mas atue a partir de um compromisso antirracista. Então, a gente precisa estruturar esse compromisso com orçamento, com metas, com indicadores, com governança e com a presença negra nas decisões. E o coletivo, a gente tem observado uma mudança na prática, mas ela ainda é tímida. Ela ainda é muito a partir de provocações e ela precisa passar a ser parte, né, da estratégia das empresas, da construção de estratégia que a gente faz, de um paper que a gente produz para falar com qualquer parlamentar ou com um grupo de interesse. Esse olhar estratégico, ou esse olhar sobre raça, ele precisa ser trazido. E a gente vê muitas empresas que defendem ESG, mas elas não contratam pessoas negras ou esquecem ou não visualizam que a parte racial ela também faz parte do ESG. E não ter pessoas negras nessa posição, não contratar pessoas negras, ela impacta diretamente a atuação em ESG. A gente deixa de olhar uma parte estratégica ou integrante do ESG e falar só em diversidade, mas contratar e não garantir a permanência dessas pessoas também é um ato falho. Então, não adianta simplesmente contratar essa pessoa, mas pensar em desenvolvimento, pensar no ambiente em que essa pessoa vai ser recebida e acolher, em certo aspecto, a introdução dessa pessoa nessa empresa. Muitas vezes ela é o negro único. E isso é uma violência em muitos aspectos. E eu sei que para que a mudança aconteça, a gente precisa sim dessa pessoa que vai ser o negro único, mas a gente não pode simplesmente parar nessa pessoa e também não pode deixar de assumir a responsabilidade ao tê-la nesse espaço como, né, como negro único. Então, essas iniciativas antirracistas, elas surgem como, muitas vezes, como uma resposta à crise de reputação ou uma estratégia de negócio, mas ela precisa ser pensada de forma mais macro e continuada. E é por isso que esse lançamento ele é tão importante, porque ele pode e serve como um mapa para que a gente identifique como a situação está hoje e traz também ações para que a gente mude essa realidade de uma forma muito consciente. E, ao mesmo tempo, ele é um convite para a consultoria, para a empresa, para o terceiro setor e para que as instituições elas adotem ações reais. E nisso a gente coloca o coletivo sempre à disposição. Então, é muito importante que, ao abrir uma vaga, se procure o banco de currículos de profissionais negros. O coletivo tem um banco de currículos estruturado hoje, que esse processo de seleção, de retenção e de promoção dentro das empresas, ele tem um recorte racial. Que a gente, dentro do possível, consiga pensar em bolsas de estudo ou formação continuada para esses profissionais, em ações internas e continuadas de letramento racial, e também no monitoramento e publicação desses resultados, porque é muito importante que esses dados sejam públicos e visíveis para estimular. E porque a gente, é aquela frase, né, de que o exemplo arrasta, que a cabeça pensa onde o pé pisa. Então, tendo essa visibilidade, a gente está, assim, colocando o mercado numa posição de também precisar adotar essas iniciativas. E aí, em uma síntese, o que a gente acredita enquanto coletivo é que a estratégia antirracista ela não se prova assim no discurso, mas ela se prova no orçamento. Porque tudo isso que eu falei precisa de orçamento. E para encerrar, eu celebro mais uma vez a pesquisa, a coragem e o trabalho excepcional da Dayana, o papel do IRELGOV e dos nossos financiadores para isso acontecer e por reconhecerem a urgência desse debate. Novamente, a gente se dispõe e segue aqui como parceiro e aliado
e também permanece nessa posição de provocador, porque a gente acredita, sim, que enquanto setor de relações governamentais, a gente é uma força muito importante para a transformação da desigualdade racial do país. Obrigada, pessoal. Obrigada, Dayana. Bom, eu quero agradecer, dizer para vocês que eu acabei de dar ok para subirem a íntegra do estudo nas nossas redes, então a partir de agora vai ser multiplicado, impulsionado com financiamento também aqui interno para que esses dados alcancem o maior número de pessoas possíveis, tá? E seguimos aqui nesse debate. Agradeço a vocês se puderem compartilhar, se puderem comentar. A gente precisa de todo mundo fazendo parte desse movimento. E acho que do nosso cantinho aqui de HelpGov, eu sempre falo para as pessoas que atualmente não existe mais relações governamentais sem dados. Então, se era o dado que estava faltando, agora o dado está aí, e eu espero que a partir disso a gente comece de fato a fazer uma mobilização estruturada em prol de uma agenda muito mais igualitária, de espaços mais plurais, para que todos possam fazer parte da discussão de políticas públicas no Brasil, tá bom? Muito obrigada aos financiadores, a minha querida amiga Rayane que está aqui e a Dayana por essa jornada de um ano aí para a construção desse documento, tá bom? Grata a todos, um bom dia e um bom feriado de consciência negra que começará nos próximos dias, tá bom? Obrigada, Obrigada, gente. bom dia, Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Bom tchau. dia. Tchau, Parabéns. tchau.